Olá, eu sou Gabriela Biagione, fisioterapeuta e ensino e dou dicas para outros fisioterapeutas a entenderem e a tratarem as dores de cabeça, né, dos seus pacientes. E muitos de vocês estão me acompanhando aí, já vendo os meus vídeos, mas para você que não me conhece, eu vim aqui me apresentar, contar um pouco da minha história de fisioterapeuta, como eu fiz, né, para chegar nesse momento que eu tô hoje, que é ensinando outras pessoas. Então, vamos voltar lá, né, na época que eu saí da faculdade, né? Eu acho que é interessante eu contar todo esse meu repertório, toda essa minha trajetória, porque muitas pessoas que me seguem estão prestes a se formar ou estão formados e estão aí camelando, né, pelejando para entrar no mercado de trabalho. Então acho que é bem interessante quando a gente que está, eu pelo menos estou 15 anos, né, na profissão, quer dizer, mais de 15 anos na profissão, contar, né, a nossa experiência e as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, as coisas que a gente ficou frustrado e triste, as coisas que começaram a dar super certo. E então é por isso que eu tô compartilhando aqui com você minha história. E assim, quando eu saí da faculdade, né, eu resolvi ir para o mercado de trabalho. E aí eu bati em porta de clínica, levando meu currículo. E assim, muitos nem me recebiam, né? E os que me recebiam olhavam meu currículo e falavam, tá bom, ok, eu vou guardar aqui. Mas eu vi que não se interessavam, né? De fato, ninguém me chamou, não recebi nenhuma ligação. E aí, logo que começou a acontecer isso, né, já foi assim um choque pra mim, né? E aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho que estudar, me aperfeiçoar um pouco mais, né? E fui fazer uma especialização em neurologia. E agora eu falei, bom, agora com a especialização eu vou conseguir para o mercado de trabalho. E aí fiz a mesma coisa e mais uma vez não deu certo, né? E eu tava tão perdida, né? Eu tava tão frustrada com isso que eu até me inscrevi num curso de design de interiores, né? Porque eu falei, olha, eu acho que não é para eu seguir isso aí, essa carreira, né? O universo deve estar falando para eu fazer outra coisa da vida que não é nisso que eu vou me encontrar. E a minha família vendo todo esse meu drama, né, com a fisioterapia e todo mundo triste porque eu me dediquei muito na faculdade, eu sempre vesti a camisa de boa estudante, de fisioterapeuta, né, aluna interessada. Todo mundo estava muito triste, né, com essa situação. E aí uma tia minha, né, falou, olha, eu quero te dar uma viagem de intercâmbio para você e aprender inglês, se conhecer, amadurecer, né? E de repente voltar e tomar a decisão mesmo, se você quer largar a fisioterapia ou se você acha que deve continuar lutando aí para achar um emprego. E aí, meus pais, né, naquele esforço, pagaram a passagem, porque era tudo difícil, né, naquela época. E a minha tia pagou o resto da viagem. E aí eu fui, fiquei 3 meses no Canadá, no inverno, sofrendo bastante, porque o inverno a gente não está acostumado, né? Longe dos meus amigos, da minha família, mas eu tinha um propósito, que era de amadurecer, de me conhecer. E fui lá conhecer as clínicas, conhecer alguns hospitais que trabalhavam com fisioterapia, né? E comecei a ver que realmente era a fisioterapia que eu amava e que eu queria seguir, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui lá de novo bater porta em porta de várias clínicas. Oi, sou a Gabriela, sou especialista em neurologia, não sei o quê. E mais uma vez não deu em nada, né? Não deu em nada. E aí eu fiquei muito triste, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí o meu marido, que na época era o meu namorado, falou, olha, vai fazer um curso de RPG, né? Todo mundo tá falando do RPG e tudo mais. Tenta fazer um curso assim, né? E eu falei, puxa, mas da neurologia eu vou pra parte postural, meio ortopédica, né?
Aí eu falei, mas quer saber? Eu não tô conseguindo nada, né? Então acho que não custa tentar. E fui fazer uma especialização em RPG. E aí eu lembro que eu lá no meio do curso, eu vendo o professor atender, fazer o atendimento de um paciente, eu olhei aquela cena e falei, puxa, tá aí algo que eu gosto, né? Algo que eu me vejo fazendo, eu me vejo dentro de um consultório fazendo esse tipo de trabalho manual, essa terapia manual, ensinando o meu paciente, enfim, a ficar mais alinhado, mais organizado, sem dor. E aquilo foi um estímulo muito grande, sabe? Eu falei, eu quero isso, esse tipo de trabalho para mim. E aí eu lembro que um mês depois, ao acaso, uma amiga me ligou e falou que uma amiga da amiga ia sair de licença maternidade, precisava de alguém para substituí-la na clínica, né? E eu fui lá conversar com ela. E aí quando eu cheguei lá, mostrei meu currículo, ela falou, RPG, maravilha, é isso que eu preciso, é que a gente trabalha assim. E aí eu falei, puxa, até que enfim acertei. Então a minha primeira lição foi, eu só consigo um emprego se eu me destaco, né? E como que eu me destaco? Me aprimorando, me especializando, entendendo uma parte da fisioterapia, né? Porque o que antes eu fazia no meu currículo, né, de recém-formada, é que eu tinha a especialização que eu achava que ia me salvar, mas não salva ninguém, porque você continua sendo igual a todo mundo, né? E eu tinha, né, lá descrito todos os estágios que eu passei, então hidro, ortopedia, hospitalar, enfim, todo aquele combo que a gente passa no estágio, né? Ou seja, eu tava tirando para todo lado e se falassem para mim, faz drenagem? Eu falo, faço. Faz ambulatório no hospital? Faço. Faz neurologia? Faço. Faz ortopedia? Faço. Atende velhinho? Atende. Então, assim, eu fazia tudo e não fazia nada ao mesmo tempo. Sabe aquele efeito arnica, que você põe em tudo e não ajuda em nada praticamente, né? Então, mais ou menos era isso. E aí, quando eu entendi que eu tinha que me especializar, me aprimorar, ficar boa em alguma coisa, me destacar em um segmento, aí eu ia conseguir canalizar energia para uma coisa e as pessoas iam falar, é esse tipo de pessoa que eu quero, de profissional que eu quero. Então aí eu comecei nessa clínica, comecei atendendo RPG, né? Só para contar essa pessoa, né, que me recebeu lá e que eu fiquei no lugar dela, hoje é uma grande amiga, né? E a gente se deu muito bem e ela saiu, foi ter o bebê dela e depois quando ela voltou a clínica tava tão bombando que ficamos nós duas, aí depois a gente teve que contratar uma terceira pessoa porque deu muito certo. E por que deu muito certo, né? Essa clínica era uma clínica que a gente atendia convênios, então a gente trabalhava muito, a gente trabalhava 12 horas por dia, porque ganhava pouquinho, né? Então a gente tinha que trabalhar bastante para tirar um salário bom, né? Mas eu não estava muito preocupada com dinheiro naquele momento. Na verdade, eu queria um emprego e queria me destacar e realmente ser a fisioterapeuta que eu tanto estudei para ser, né? E aí, nesse tempo que eu fiquei lá, eu não parei de estudar. Porque eu falei, puxa, se um curso de especialização, né, de aprimoramento já me abriu uma porta, né, se eu for buscando ser expert em outras coisas dentro do segmento que eu escolhi ali, né, que foi mais a ortopedia, a posturologia, né, então eu vou conseguir coisas maiores ainda. Gente, e foi isso que aconteceu. Por ano eu fazia uns 3, 4 cursos, né? Então eu pesquisava o curso, via que ele era bom e falava, esse aí vai ser bom. Esse vai ser bom por duas coisas. Primeiro, eu vou ser boa, eu vou entender, né, do meu paciente, ou seja, eu vou ter resultado muito mais rápido.
eu vou atrair paciente, né? Então minha agenda vai encher mais e eu vou ter satisfação, né, por estar gerando uma transformação na vida do meu paciente e por estar recebendo bem por isso, né? Porque eu tenho uma certa ambição, e eu acho que uma ambição, ela é muito importante na vida de um profissional, né? E aí quando eu fui para essa área do autônomo, eu descobri que eu era o meu próprio motor. Então, quanto mais eu estudava, me dedicava e ficava boa, mais eu atraía e chamava paciente para mim, né? Então, eu até lembro que quando eu fui fazer um curso de olhos, né, que trabalhava os olhos para melhorar dor de cabeça, enxaqueca. Eu lembro que quando eu falei, né, sempre falava para os pacientes, ia conversando, ia tratando, ia falando para eles, né, então esse final de semana vou fazer um curso assim assado. Aí era muito engraçado, assim, porque eu nem tinha terminado o curso, falava, nossa, eu vou te indicar minha cunhada, nossa, eu vou te indicar minha filha, nossa, entende? Então é muito interessante, porque eu ia fazendo um marketing pessoal natural, né? Então, eu digo para você, né? Você que tá em busca aí de encher a tua agenda, faça isso, porque para mim deu muito certo, sabe? Vá se aprimorando, faça cursos, invista nisso, né? Não pense que você tá gastando dinheiro, eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho. Se eu contar para vocês a história de como foi pagar esse curso de RPG, assim, eu não tinha dinheiro nenhum, né? E eu falei, não, eu vou dividir em milhões de vezes. E foi muito engraçado, porque assim, eu ia atendendo, aí eu fazia aquele dinheiro, eu pagava conforme eu fui fazendo o curso, eu fui juntando mais dinheiro, aquilo se pagou muito tranquilamente, sabe? Então, curso é investimento para a carreira do fisioterapeuta. E a gente nunca pode parar de estudar, tá? Porque a gente sempre tem que estar com novidade, a gente sempre tem que estar relembrando das coisas. Anatomia, fisiologia, a gente esquece se a gente não usa, né? Então, como profissional, a gente continua naquele básico de tratamento se a gente não estuda, sabe? A gente começa a fazer linha de produção com o paciente e não é isso, gente. Não é isso, a gente tem que ter a satisfação, a gente tem que falar, olha, putz, lembrei de uma técnica interessante que eu tava lendo no final de semana, e aí você entra com aquela técnica e aí aquilo dá um super resultado no seu paciente que você não tava conseguindo ter o resultado. Então, é isso, né? Se torne um expert em alguma coisa, né? Em algum segmento e que você vai atraindo, né? Esses pacientes para você e vai conseguindo encher a sua agenda. E daí, assim, ir concluindo, né, essa minha caminhada, então eu comecei nessa clínica onde tudo aconteceu, onde as portas foram abertas, eu fui estudando. E aí depois de alguns anos eu tive a coragem, né, de alugar minha primeira sala para atender meus pacientes particulares. E eu fui muito estimulada pelos próprios pacientes, né, que viam ali aquele meu esforço, né, de ser uma boa fisioterapeuta, de dar tudo de mim, né. E eles mesmos falavam, olha, Gabi, você tem que sair daqui, você tem que ter sua independência, né? E foi muito legal, porque os meus pacientes que eram do convênio foram para lá, né? E preferiram pagar particular e continuar fazendo o tratamento comigo. Então, eu fiquei muito feliz, mas eu tava morrendo de medo, assim, todo passo que você for dar na sua vida, você sempre vai ter medo, né? Mas você tem que dar um passo o mais seguro possível, né? Então eu arrisquei abrindo essa primeira sala e continuei fazendo esse processo de sucesso, né? Continuei me aperfeiçoando. E aí eu lembro que os pacientes, depois de um tempo, né, eles estavam pedindo para que eu fizesse um curso de pilates, né? Porque muitos deles eu dava alta e falava, olha, você tem que fazer uma atividade física para manter isso que a gente conquistou, né? E aí alguns deles falaram, mas eu não quero ir na academia, mas eu quero continuar com você, faz uns exercícios aí. E eu falei, não é da minha alçada, né? Aquela coisa, mas enfim, resolvi fazer o curso de pilates.
E aí eu arranjei um problema, que o problema virou a solução, né? Então eu tinha que montar um estúdio de Pilates, e aí eu tinha uma sala, né? Não dava, né? A sala era o consultório, então eu tive que começar a pensar em ter um outro lugar. E aí, depois de algum tempo criando alguma coragem, né, eu fui e tive a minha terceira, né, o meu terceiro passo, que foi ter esse conjunto, né, e aí tinham duas salas, tinha o meu consultório, tinha o Pilates ali, o estúdio de Pilates, aí tinha uma recepção, tinha uma copa. Então, pra mim, eu tava no céu, né? E aí eu fiquei trabalhando anos, fui muito feliz lá, até que depois de alguns anos, né, a gente tem aquele fervor, né, do próximo passo, o próximo desafio, como que eu vou crescer. E aí eu fui e montei a Fisioarticular, que é uma clínica, né, em sociedade com uma querida amiga, e a gente montou mais serviços, né? Então, além do Pilates, além do que eu já faço, né? A gente montou um serviço de reabilitação, tudo para complementar, né, o tratamento dos pacientes, né? Então, assim, toda essa caminhada na minha carreira, ela foi fruto de um amadurecimento, né, como profissional, e a confiança que toda a minha formação foi me dando. Porque conforme você vai entendendo os assuntos, você vai ficando confiante para dar os próximos passos, né? E a confiança é o que faz os pacientes virem até você, fazerem o boca a boca, né? Então, assim, não pare de estudar, estude muito, sabe? Nunca seja um profissional medíocre, mediano, não se contenha com isso, sabe? Seja um profissional destacado, de destaque, né? E junto com a fisioarticular, me veio muito a vontade de começar a ensinar outros fisioterapeutas que estão começando aí no mercado de trabalho e querem entender de alguma coisa, né? E aí eu escolhi esse nicho de dor de cabeça porque a dor de cabeça ela tem muitos segmentos, né? Muitas causas e muitos segmentos dentro do corpo que a gente pode abordar, né? Então, a gente pode abordar a cervical, a gente pode abordar o crânio, a ATM, os olhos, né? E o paciente de dor de cabeça também é um paciente que eu gosto porque ele tem vários fatores agravantes aí que precisam ser olhados, né? Então, eu gosto dessa abordagem multidisciplinar, né? Então, trabalhar com um médico, trabalhar com nutricionista, com oftalmologista, com um dentista, com um psicólogo, com a meditação, com um educador físico, né? Que precisa orientar a atividade física. Então, assim, eu pego esse paciente e tento fazer com que ele seja o máximo cuidado, né? E transforme a vida dele, né? Então, assim, é um segmento que eu adoro, é um segmento que é muito negligenciado, né? Tanto pelos pacientes que, quando tem dor de cabeça, preferem tomar um remédio, né? Eles não sabem que pode ter um tratamento, né? E também pelos próprios profissionais, né? O fisioterapeuta, ele sabe que ele tem terapia manual, que ele pode relaxar o músculo, tudo, mas ele pode fazer muito mais do que isso para tratar uma dor de cabeça, né? E eu fui motivada a estudar mais a fundo isso, porque os meus pacientes que chegavam com dor na cervical, muitos deles falavam assim, eu tenho dor de cabeça, né? Que eu perguntava na avaliação, que bom, a gente pode tratar dor de cabeça. Mas fisioterapia trata isso, né? Não, trata olho, trata boca, trata crânio, trata víscera, né? Tudo dentro da terapia manual. E eles falavam, nossa, não acredito, não sabia disso, né? Então,
assim, se o paciente não sabe, é porque nós, profissionais, ou nós não sabemos, né? Ou nós não estamos divulgando, nós não estamos falando isso. E a gente precisa fazer isso. Né? A gente precisa falar para as pessoas o que a gente é capaz de fazer, né? E falar também para os outros profissionais o que a gente pode fazer, né? Essa comunicação, ela é muito importante entre os profissionais, né? Então, eu conversava com médicos que não sabiam que eu poderia tratar ou amenizar a dor de cabeça dos pacientes, né? Achava que era só faz uma massagem ali para relaxar. Não, gente, tem coisas muito legais assim que dão muito resultado para a gente ajudar esse tipo de paciente, né? E também, né, estudando toda essa parte, eu vi que a OMS, né, ela deu esse dado que são 140 milhões de brasileiros que sofrem de dor de cabeça e enxaqueca. Então, é muito paciente, não dá pra gente falar que não tem paciente, que não existe paciente, né? Fora, assim, que quando você trabalha, entende, né, um pouco de todas as técnicas que você pode trabalhar com pacientes de dor de cabeça, você descobre que não é só dor de cabeça que você trata, que você consegue tratar muitas outras coisas, você consegue tratar a coluna inteira, você consegue tratar muitos outros tipos de sintoma que não sejam só dor de cabeça. Porque mesmo que a gente foque no sintoma dele, que é a dor de cabeça, quando a gente vai buscar causa, a gente tem que buscar a causa em todo o corpo, né? Então, desde o pé, ombro, vísceras, parte hormonal, né, que entra útero, ovário, e a gente tem como trabalhar em tudo isso, né? Então, assim, é uma coisa encantadora, né? Então, paciente não falta. Eu acho que o que falta é a gente se especializar, ser expert em um nicho aí, seja lá qual você decida, porque paciente tem de monte e a gente sabe, né? Brasil em crise, os pacientes que não eram pacientes porque não tinham dor, viram pacientes. Porque no momento de crise econômica, política e tudo mais, as pessoas vão gerando uma tensão e vão criando aí muitas dores, muitos problemas, né? Então, sabe aquela história, né? Numa crise, uns choram, outros vendem lenço. Então, fisioterapeuta é a profissão do futuro, na verdade é a profissão do agora, porque se a gente souber, gente, a gente consegue realmente ajudar as pessoas que estão sofrendo de dor, né? E todo mundo tem dor. Inclusive, a gente tem que levar um pouco da cultura de ensinar a pessoa também fazer coisas em casa para ela, né? Esse autoconhecimento, como cuidar do corpo, né? Porque a gente não quer que as pessoas, que os pacientes se tornem independentes da gente. Muito pelo contrário, a gente tem que ser tirador de elite. Ele vem, a gente tenta encontrar a causa no menor tempo possível, tratar no menor tempo possível, fazer o desmame dele e deixar ele tocar a vida, ser independente, né? Quanto mais alta a gente dá, mais paciente vem pra gente, né? Então, a gente não precisa ter a cultura de eu tenho que fazer 10 sessões com esse paciente, eu tenho que segurar esse paciente eternamente. Não, a gente tem que dar independência, esse é o nosso objetivo, né? Dar qualidade de vida, dar o bem-estar para que ele caminhe sozinho. Porque assim, quando ele precisar, ele vai voltar para você, né? Porque ele já ganhou a tua confiança, né? Aliás, a confiança que ele vai ter em você, né? Como profissional, ela não vai ser abalada, porque ele vai saber que você não está ali querendo que ele seja só um paciente, né, que vai estar dando renda para ele, né? Então a gente não tem que trabalhar assim, a gente tem que trabalhar mesmo com ética, né? Então, enfim, isso é um pouco da minha história, né? Eu espero que você
tenha gostado né, de como foi, né, toda essa minha trajetória, que eu vejo como uma trajetória de sucesso, porque eu continuo na profissão, continuo muito feliz e cada vez mais progredindo, né? E espero também que você assista os vídeos, que as aulas sejam boas para você, né? Se você tiver dica aí de coisas que você quer aprender sobre tratamento, avaliação de dor de cabeça, vai escrevendo, porque eu acho que essa troca é muito, muito legal e a gente vai entendendo esse mundo, né? Juntos, né? É uma troca, né? Quando eu decidi passar essas informações e me expor, né, nas redes sociais, que pra mim, eu sempre gostei de falar, mas pra mim era complicado, né? Eu tinha vergonha, né? Eu fui movida muito pela troca de informações, né? Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo coisas em troca, né? Coisas positivas em troca. Então, assim, eu quero muito que a gente vá participando, entendendo aí sobre esse mundo. Eu vou tentar sempre trazer artigos científicos, né? Que é uma outra coisa que a área da fisioterapia, ela precisa se abrir, né? Para isso, ver a importância de se discutir, de se entender artigos científicos. E aí, além disso, eu vou estar ensinando sobre como avaliar, como você saber qual é a causa, né, da dor de cabeça do paciente, quando você deve trabalhar com o paciente, quando você não deve trabalhar com o paciente e encaminhar para outro profissional, inclusive para o médico, né? A gente vai falar sobre tratamento, né? Eu vou tentando te dar dicas de manobras, né? Como você relaxar músculos, como você trabalhar crânio, como você trabalhar os olhos, né? E tudo isso de uma forma gratuita, né? Então a gente vai poder fazer essa troca de informações e também, assim, eu acho que essa troca, né, ela faz a gente crescer muito dentro da profissão. Então a profissão, ela cresce, né? A gente, como fisioterapeuta, precisa estar unidos, né? Então jamais falar mal de um outro fisioterapeuta, né, aquela técnica. Não, a gente precisa ser um grupo unido, né? Tentar entender um pouco o porquê que aquele fisioterapeuta tá com aquela conduta, né? Uma conduta que é diferente de você, fazer essa comunicação, né? Porque cada um tem um jeito de trabalhar. E a fisioterapia, ela é mesmo uma profissão difícil, porque ela é muito individualizada, não tem protocolos, né? Não é igual um remédio que você faz um teste, A funciona ou A não funciona. Tem contraindicação, não tem contraindicação. A nossa técnica, ela é muito individual, né? Um paciente que tem uma dor de cabeça, cada um vai ser por uma causa, cada um vai criar um tipo de adaptação diferente no corpo, né? Então, depende muito do feeling que o terapeuta tem. A manualidade vai ser muito diferente para um paciente ou outro. Um paciente vai ser hipersensível, o outro não vai sentir nada, vai querer uma pegada um pouco mais forte. E a gente vai tendo que calibrar a nossa mão para atender essas necessidades que são muito particulares de cada paciente, né? E a gente também vai ter que ter muito a sensibilidade de sentir o nosso paciente para dar toques para ele, né? Sobre o estilo de vida dele, como ele está levando a vida, que é importante ele fazer alguma modificação nos hábitos dele, porque esse tipo de abordagem, ela é importante, né? Porque o paciente, ele tem hábitos, o paciente que tem dor de cabeça, né? Ele geralmente tem hábitos muito ruins, né? Seja posturais, seja de estresse, workaholic, enfim, preocupações, né?
Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, saber se comunicar com o paciente, saber falar. E uma última coisa, assim, que é super importante, né, quando a gente começa a atender muito paciente de dor de cabeça, a gente precisa estar muito atento naquele paciente que a gente não vai colocar a mão, naquele paciente que é bandeira vermelha, sabe? Aquele paciente que a gente fala, tem alguma coisa estranha aí, eu não posso pôr a mão no crânio dele, eu vou encaminhar para o médico e vou pedir para o médico, depois dele avaliar, fazer os exames, uma autorização para eu trabalhar, para eu me proteger e proteger meu paciente. Porque ele pode ter um aneurisma, um tumor, ele pode ter um monte de coisas que, se a gente começa a trabalhar, aumentar a circulação daquele local, a gente pode gerar mais problemas, né? Vocês me entendem. Então, assim, tudo isso, esse pacote de informações, eu vou abordar para vocês nos meus vídeos. Eu espero que vocês me acompanhem, tá bom? E vamos trocando ideias. Um abração, tchau!